Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Eu Quero um País que Não Está no Retrato. Hoje abordaremos a força da mulher em Palmares, Dandara dos Palmares. Quem falará pra gente um pouco mais sobre essa grande heroína brasileira é Magabi Matos, fotógrafa, produtora de conteúdo independente na internet, jornalista e documentarista. Magabi concebeu uma série chamada Minhas Heroínas Brasileiras, onde abordou Dandara. Magabi, muito obrigado, a palavra e o espaço é seu. Oi gente, eu sou a Magabi, sou jornalista, tenho um canal no YouTube. Ano passado eu dei início à série Minhas Heroínas Brasileiras, onde eu conto história de mulheres que tiveram suas histórias e memórias apagadas. E é um prazer poder estar aqui hoje participando desse programa do projeto Eu Quero um País que Não Está no Retrato, porque de fato eu quero um país que não está no retrato e uma das motivações para a criação dessa série foi o samba enredo que deu nome ao projeto também, né? O samba enredo da Mangueira de 2019. Então nesse episódio espero que vocês gostem do vídeo sobre Dandara, que vocês curtam. Se quiserem ver mais episódios é só ir no meu canal, e esse ano eu pretendo terminar essa série. Então é isso, eu, Magabi, eu quero um país que não está no retrato. E para começar a contar a história de Dandara, vamos dar um contextualizado, né? Para qual período histórico que a gente vai viajar hoje, né? Qual viagem no tempo que a gente vai fazer? A história de Dandara se passa no final do século XVI, no período Brasil-Colônia. Na época o Brasil era dividido entre capitanias, né? E na capitania de Pernambuco, Serra da Barriga, local que atualmente é considerado o estado do Alagoas, havia o famoso Quilombo dos Palmares. Mas o que de fato é esse quilombo, né? O que de fato foram os quilombos e por que tanto falam no Quilombo dos Palmares? O quilombo, partindo da etimologia, do significado da palavra, significa esconderijo na mata. E era basicamente isso, mas não só isso, né? O quilombo era espaços de resistências, eram aldeias, pessoas que foram escravizadas e que fugiram para criar uma resistência para poder resistir ao sistema escravocrata da época. Além de ser um local, uma aldeia, um esconderijo, eles tinham que manter políticas para poder se desenvolver, para poder resistir aos ataques europeus na época. Então, eles tinham sistemas de agricultura, sistemas de cultivo, eles tinham sistemas de defesa, estratégias de guerra e entre várias outras coisas. Não era apenas um espaço escondido no meio da mata, né? E o Quilombo dos Palmares, ele foi o mais famoso porque ele foi o maior quilombo do Brasil. Sabe que ele foi dividido em 12 mocambos, né? Que as estâncias eram chamadas de mocambo e o seu principal era o mocambo do Macaco, que era como se fosse a capital. Ele tinha até muros de pedra e tudo mais. O Quilombo dos Palmares era esse espaço e tinha o nome dos Palmares, né, devido à quantidade de palmeira ao redor, proveniente da vegetação local, né? Era uma vegetação com muitas serras, com muita mata, uma mata muito densa, e havia várias palmeiras, que na região eles chamam de pindoba, algumas regiões do Nordeste. Então era por isso o Quilombo dos Palmares. E Dandara, né? Não se sabe se ela nasceu no quilombo, se ela foi levada, mas muito pequena para lá, não tem muito registro, né, documental da história de Dandara, mas ela viveu uma boa parte da sua vida no Quilombo dos Palmares e foi uma grande liderança lá ao lado do seu companheiro Zumbi dos Palmares, que tem uma história que é mais falada e mais contada, né? Mas hoje o foco é na Dandara e porque ela se tornou esse ícone e esse exemplo de grande heroína, né? E como eu falei, o quilombo ele não era apenas um lugar de refúgio, ele era um espaço de resistência, havia uma política social ali e econômica para as pessoas conseguirem sobreviver, né? Então Dandara ela estava à frente das guerrilhas, ela sabia cultivar, né, plantar mandioca e as outras culturas que havia que eles faziam naquela época. Ela sabia empunhar armas, lutava capoeira. Então, assim, além de esposa e de mãe, porque ela com o Zumbi teve 3 filhos, que foi o Motumbo, Aristógiton e Armódio. Eu acho que é isso, eu vou colocar aqui o nome deles.
Então, além de mãe e esposa, ela era uma guerreira também. Ela estava à frente das lutas, das estratégias de ataque e também liderava grupos de homens e de mulheres também, né? Ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo que era a abolição da escravidão. Seu maior objetivo, seu maior ideal era a abolição da escravidão. E com isso, né, o quilombo dos Palmares foi crescendo. Ele crescia de uma forma não só rápida, mas de uma forma forte. Ele estava bem fortalecido e isso ameaçava muito o sistema escravocrata. Os europeus se sentiam totalmente ameaçados com a existência do quilombo. Começava a faltar mão de obra na região, porque as pessoas estavam vivendo e sobrevivendo lá. E com isso resulta em mais ataques ao quilombo. E em 1677, o atual líder da época, Ganga Zumba, ele foi convidado a uma reunião com os portugueses e espanhóis para tentar um acordo de paz com o quilombo. Vale ressaltar que tinham acabado de expulsarem os holandeses da região, né? Então, assim, com toda essa questão, com todas as lutas e com a existência do quilombo, a mão de obra vinha faltando muito, mão de obra escrava. Esse acordo era para tentar apaziguar as duas partes e nele uma das cláusulas principais, né, desse tratado de paz era que quem nasceu no quilombo seria liberto, né, não se tornaria escravo mais, mas quem foi fugido para o quilombo deveria voltar à vida de escravidão. E o Ganga Zumba aceitou esse tratado, porém Dandara e Zumbi não aceitaram, eles eram contra, eles não aceitavam nenhum tipo de tratado com escravocratas, né? E o maior objetivo ideal deles era a abolição da escravidão por um completo e não uma forma parcial. E aí gerou um tumulto no quilombo, porque Ganga Zumba volta, tinha assinado o tratado, mas as pessoas não legitimavam aquela decisão dele. Nesse meio tempo, né, Ganga Zumba ele foi envenenado e acabou morrendo. Não se sabe ao certo quem de fato o assassinou, quem foi o autor desse envenenamento, mas sabe que quem assumiu foi Zumbi. Zumbi então assume de frente a liderança do quilombo e junto com Dandara começa a fazer as estratégias para o fortalecimento e continuação daquele espaço de resistência. Já em 1694, né, após vários ataques e tudo mais, os europeus eles mandam uma expedição muito forte para poder de fato detonar e acabar com o quilombo. E foi a expedição do Domingos Jorge Velho, que era um bandeirantes, né, que foi enviado para o quilombo para fazer a destruição total. E após essa invasão dos bandeirantes ao quilombo, eles acabam conseguindo deter os quilombolas, destruindo, né, o quilombo, matando, assassinando muitas pessoas, e Zumbi foge para um esconderijo na mata. Logo depois ele vem ser encontrado e assassinado. Alguém delata onde ele estava escondido, que é quando ele morre em 20 de novembro de 1695, por isso celebra a data do Dia da Consciência Negra. Só que antes disso, em 6 de fevereiro de 1694, Dandara se joga de uma pedreira que tinha na região e morre através desse suicídio. Ela, vendo que não tinha mais saída e para não ter que viver a escravidão, ela tira sua vida e escolhe a morte do que ser escravizada. E ela morre. Então, esse foi o fim trágico de Dandara, né? Um fim trágico, mas muito significativo, muito simbólico. E nesse ano de tanto retrocesso e um ano de tanto, eu acho que 2020 se resume a desmascarar, né? Só as facetas desse sistema falho que a gente vive, que aumenta muito mais o racismo, o machismo. E Dandara deve ser um símbolo que deve sempre ser representado em nossas vidas e em nossa memória, porque ela foi um grande exemplo de abolição, de pessoa abolicionista, né? Quando a gente bate em pautas, principalmente no dia 13 de maio, quando as pessoas há um tempo atrás celebravam muito gloriosamente a ação da Princesa Isabel,
Quando a gente requestiona isso, não é por desmerecer esse ato, mas sim para lembrar os verdadeiros heróis, os verdadeiros abolicionistas, né, que são de muito tempo. A abolição ela não vem ser pautada, né, de forma recente. Nenhum escravo queria ter sido escravizado, nenhum negro queria ter sido escravizado, entendeu? E Dandara foi esse exemplo de resistência. Ela escolheu a sua própria morte para não ter que viver esse sistema. Então ela sim merece muito ser vangloriada, entendeu? E é por isso que essa série vem com esses nomes para trazer para a memória do nosso imaginário, entendeu? Para a gente ressignificar os verdadeiros heróis que não estão nos retratos, que não estão emoldurados. Então Dandara foi e é uma grande heroína para mim e um grande exemplo de luta que nesse ano de 2020, né, em pleno 2020, em pleno século 21, a gente ainda tem que estar discutindo sobre o racismo, que é algo que ainda é muito prejudicial à nossa sociedade. Só ano passado que ela foi ser aclamada oficialmente como heroína da pátria. Só para vocês terem uma noção. Essa foi a história de Dandara e por que ela é relembrada, e por que agora a gente passa muito a emoldurar ela juntamente no dia 20 de novembro, não só a imagem do zumbi, mas a dela também. Então, salve Dandara dos Palmares, uma grande rainha, uma grande mulher, uma grande heroína. Se você não assistiu os outros vídeos, já vai lá assistir, porque tem outras histórias de heroínas muito interessantes também. E lá no meu Instagram tem um filtro Kiss, onde você começa a colocar e vai parar em alguma dessas heroínas. Então vai lá no meu Insta, @themagabi, e vai brincar com esse filtro e compartilha esses vídeos aí pro pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.